Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, quase no final do livro de Esdras, capítulo número 9, onde nós vamos ver a continuação da chegada de Esdras no seu retorno da Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 9, são 15 versículos, que nos traz uma situação já desafiadora para o recém-chegado líder espiritual do povo de Deus naquela época. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, e ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, e não aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra, e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo que nos aconteceu por causa de nossas más obras, e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco, não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver com um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa,
embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Deus, nós pedimos que, além da tua palavra, além da mera letra, nós possamos enxergar a ti, Senhor. Enxergar a tua graça, tua misericórdia, estampadas no Evangelho de Cristo. Que nós possamos enxergar, ó Deus, quem nós somos, retratado nesses homens do passado, e quem tu és ainda hoje. Clamamos para que teu Espírito venha poderosamente sobre cada vida, com profunda convicção de pecado e, ao mesmo tempo, com profunda constatação do teu amor e da tua graça perdoadores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na nossa caminhada, meus irmãos, nessas semanas, nós aprendemos que Esdras tem um propósito de uma mensagem central no seu livro. À luz da misericordiosa soberania de Deus, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. Esdras, muito provavelmente, é motivado a escrever o texto que nós temos visto durante todas essas semanas, por causa da situação espiritual que, em parte, nós encontramos agora no capítulo 9. Diante, meus irmãos, já das derrapadas que o povo começa a dar, Esdras escreve para lembrar a este povo que eles não chegaram até ali por acaso, que eles não chegaram até ali por sua própria força e braço, que eles não chegaram até ali porque mereceram. Muito pelo contrário, como fica claro na oração de Esdras, eles chegaram até ali apesar deles. E tudo que nós vimos, meus irmãos, desde o capítulo 1, era para que Esdras mostrasse para esse povo: acordem, vocês estão brincando com fogo. E quando eu lia, meus irmãos, eu me recordei daquela ilustração de quando uma certa rainha ia escolher um novo cocheiro para a sua carruagem. E chegou um jovem arrogante, apesar de extremamente habilitado, e no test drive que fez para a sua rainha, para apresentar-se àquela vaga, ele andou muito perto do precipício. Ele chegou, inclusive, a fazer a carruagem andar apenas de 2 rodas. Ele mostrou sua habilidade e depois voltou com a carruagem convicto de que seria contratado. Logo depois dele, foi um outro homem, um outro rapaz, que não contou nenhuma vantagem, mas subiu ao posto na carruagem e dirigiu, guiou a carruagem em segurança, numa distância segura entre o precipício e a montanha, a uma velocidade segura, fez o percurso e voltou. Você conhece a história? Já contei algumas vezes. O segundo foi contratado, porque apesar da perícia, o primeiro era imprudente e brincava com o perigo, brincava com o fogo. No nosso texto, meus irmãos, nós temos Esdras mostrando a esse povo a seguinte lição nessa noite: o agir soberano de Deus e o contraste na fidelidade humana. O agir soberano de Deus e o contraste na fidelidade humana. Você vai ser desafiado pelo texto de hoje a comparar a sua vida com 2 atitudes centrais nesse texto. E eu quero urgir com você, clamar ao seu senso de autopreservação, que ele seja colocado de lado. E você seja honesto consigo mesmo, e eu comigo, em reconhecer se nós estamos de um lado ou de outro. Porque o texto claramente vai falar de 2 atitudes diante daquilo que Deus estava fazendo. E nós precisamos olhar para a nossa vida hoje, tantos séculos depois, na verdade, tantos milênios depois, 2,5 milênios praticamente, e ver, meus irmãos, se nós não somos hoje uma reprodução moderna de um ou de outro. Nosso texto, meus irmãos, nós temos 4 subdivisões, eu quero rapidamente passar a elas, e quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta e acompanhar esse texto maravilhoso que nós temos à nossa frente. Em primeiro lugar, o agir soberano de Deus usa líderes
que não se corrompem. O agir soberano de Deus usa líderes, homens e mulheres também, que não se corrompem. No primeiro versículo, meus irmãos, que é uma continuação lógica do capítulo da semana passada, depois do retorno, passado alguns meses, provavelmente, 5 no máximo, o texto diz: depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. É muito interessante, meus irmãos, como esse primeiro versículo parece um texto mosaico, ou seja, um texto que tivesse sido escrito por Moisés séculos e séculos antes. Parece um texto do Pentateuco, lá de Levítico ou de Deuteronômio, porque inclusive as nacionalidades que ele mencionam aqui, algumas delas nem existiam mais. Mas os líderes que procuram Esdras, fiéis, que não se corromperam, usam como exemplo da corrupção que o povo está experimentando, usam como exemplo do pecado que o povo está experimentando, a mesma coisa que o povo de Deus encontrou naquilo que a gente chama hoje de Palestina, né, a terra prometida, quando veio do Egito. Então, meus irmãos, você que não está familiarizado com a história que nós estamos falando, o povo saiu do Egito, o famoso episódio das 10 pragas, do Mar Vermelho, passou 40 anos no deserto, e quando eles chegam na terra prometida, eles encontram exatamente esses povos que estão aqui nessa lista. E você pode achar, meus irmãos, que esses eram povos inocentes, pacatos, que não faziam mal a ninguém. Mas, na verdade, meus irmãos, eram povos beligerantes, que viviam em guerras, que viviam em ataques e conquistas uns aos outros, cada vez mais cruéis. Mas essa não é de longe a pior característica desses povos. Vários deles adoravam deuses que aceitavam sacrifícios humanos, e o pior deles, homens que ofereciam seus próprios filhos queimados ao seu Deus falso a quem eles serviam. Então nós não estamos em absoluto falando de vidas ou de pessoas que eram boazinhas, até porque só existiu um único ser humano bom na face da terra, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Porque nós temos essa ideia, meus irmãos, de que talvez os israelitas chegaram, eles eram os judeus maus que conquistaram e tiraram esses povos dali. Mas na verdade eles estavam sob mandato divino e eles estavam desalojando povos aos quais Deus tolerou por 400 anos para que mudassem os seus caminhos, mas eles nunca mudaram. Então, meus irmãos, diante desse quadro, Esdras recebe a notícia de que o povo que deveria ter um comportamento santo estava novamente imitando aquilo que os povos de antigamente faziam e se perpetuava até hoje. Por quê? Quando vieram da Babilônia, com Zorobabel, quando vieram da Babilônia nos outros retornos, agora com Esdras, eles começaram a se corromper com as práticas ao redor. Meus irmãos, nós sempre vamos viver em épocas onde homens, mulheres precisam se levantar para dizer: isso não está certo. Não há como isso continuar assim. E Esdras não está sozinho, ele já consegue ser cercado de homens que tinham compromisso com a verdade, que tinham compromisso com aquilo que é correto. Isso pode ser uma verdade talvez no seu trabalho. Isso pode ser uma verdade talvez na sua escola. Você não precisa viver uma tragédia ou uma coisa de nível nacional para você ser uma voz não arrogante, de jeito nenhum. Não pedante, de maneira alguma, mas fiel à verdade. Muitos anos atrás, quando eu estava ainda na escola, alguns colegas que eram cristãos evangélicos como eu, não tinham sequer coragem de dizer não a um colega que pedia cola, com vergonha de ser o diferente, com vergonha de ser aquele que é certinho. Quantas vezes, meus irmãos, na sua repartição ou no seu trabalho privado também, alguma coisa errada acontece e você não se posiciona porque você não quer ser mal visto.
Você não quer ser a voz ou do contra. E assim, meus irmãos, o que é necessário para que o mal domine é apenas para que os homens de bem não façam nada. A frase não é minha, mas é algo óbvio. É eu e você nos calarmos em toda a camada da sociedade. Porque a política do Brasil é o que é. Porque quem tem um mínimo de decência, um mínimo de honestidade, um mínimo de moral, é omisso e calado. Vê as falcatruas. Vê o jogo de cartas marcadas. Vê a troca de favores. E não faz nada. Há uns anos atrás, um determinado político revelou que depois de apenas 6 meses no Planalto, ele já começou um relógio mental. Faltam apenas 3 anos e meio para eu sair daqui. Decidido a não concorrer mais. Por mais que a gente possa achar admirável essa atitude, eu considero essa uma atitude de alguém que não quer sujar as suas mãos. Quando eu digo sujar as mãos, irmãos, não é participar da corrupção, mas meter a mão na lama para tirar a corrupção de onde ela está. E você percebe, meus irmãos, esses líderes do nosso texto poderiam simplesmente ficar calados, falar nada. Eles podiam simplesmente constatar o que estava acontecendo no povo e não se posicionar. Mas eles procuram Esdras, porque eles já perceberam nele, no pouco tempo que conviviam, que ele acabara de chegar há poucos meses da Babilônia, que esse é um homem comprometido com a verdade. Meu irmão, cerque-se de Esdras em todo o ambiente de trabalho, de estudo, de convivência que você estiver. Emprestando, meus irmãos, a visão lá do tempo de Elias, muito antes de Esdras aqui, quando Elias começa a se desesperar pela corrupção também no meio do povo de Deus, quando ele começa a se desesperar porque no palácio tem um rei idólatra, casado com uma mulher perversa, Jezabel, e ele desabafa diante de Deus: Deus, eu quero morrer, porque a situação é trágica, desesperadora ao meu redor. Qual é a resposta de Deus? Calma. Tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Meu irmão, sempre há um remanescente pela verdade. Até o último dia da história da humanidade vai ser assim. A corrupção, a maldade podem campear, mas sempre vai haver um remanescente preservado por Deus. E esses são Esdras e os líderes do versículo 1. Segunda lição dessa noite: o agir soberano de Deus não impede a corrupção dos homens. Seria bom que fosse assim, mas no versículo 2, o resto do relatório desses líderes diz o seguinte: eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. E aqui, meus irmãos, nós chegamos a algo que infelizmente ainda é, em alguns meios evangélicos, controverso. É aquilo que o Novo Testamento chama de jugo desigual. O que é o jugo desigual? Qual é a imagem disso? É tão interessante, meus irmãos, que a noção do Antigo Testamento é tão óbvia, mas Paulo desenha. Paulo faz um gráfico para que nós possamos entender. O que é o jugo? O jugo era aquela madeira que antes do trator segurava os bois juntos para eles poderem arar a terra ao mesmo tempo. Porque se não tivesse o jugo, um boi podia puxar mais do que o outro, podia ser mais forte, mais novo. Então o jugo mantinha os 2 bois e distribuía a força entre eles para arar a terra. Não tinha trator, né? Agora você já pensou se você coloca um boi e uma cabra? Um boi e um hipopótamo. O hipopótamo. O jugo desigual mostra 2 animais que não combinam, tentando fazer a mesma tarefa. E há muitos anos atrás, inclusive, vi alguém que fez exatamente um desenho em que tinha um boi e na mesma canga, que é o que a gente chama no Brasil, né, no mesmo jugo, uma cabra presa, pendurada, porque ela é muito mais baixinha do que o boi que estava ao seu lado. E talvez, meus irmãos, essa ideia possa ser difícil para você compreender por que Deus insistia nisso. Pois eu vou dar para você um único exemplo. Eu não vou dar qualquer exemplo.
Eu vou dar o exemplo do homem mais sábio e mais inteligente que jamais existiu. Quem é ele? Salomão. A palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que Salomão tinha centenas de mulheres, entre esposas e concubinas. Eu não sei exatamente para que ele precisava de tanta mulher, eu não sei exatamente como que ele conseguiria dar atenção a tantas, mas este é o fato. E diz o texto, meus irmãos, que as mulheres, as mais próximas com certeza, tinham umas que provavelmente não viam por meses ou anos, mas aquelas que eram mais próximas dele, corromperam o coração de Salomão. Então Salomão começou a fazer casamentos, alianças por casamento. E trazia a princesa do reino tal, e casava com ela, e do reino tal, e do reino tal. E a paz de espírito daquele rei começou a ser afetada porque as suas mulheres começaram a falar que não tinham onde cultuar os seus deuses. O que Salomão faz? Permite que pequenos altares sejam erguidos por toda a localidade, para que cada uma das suas esposas pudesse adorar o seu próprio Deus. E diz o texto bíblico que ele oferecia sacrifício com elas. Nós estamos falando do homem mais sábio, mais inteligente que jamais existiu. Então eu acredito, meus irmãos, que diante deste exemplo, homens menos sábios e menos inteligentes também corriam risco de serem corrompidos na sua fidelidade a Deus por causa desses casamentos mistos. Nós sabemos, meus irmãos, que casamento é comprometimento. Eu não posso entrar num casamento dizendo assim, olha só, casamos agora, assim vai ser tudo do meu jeito. Tá? Na minha casa era assim, fazia desse jeito, fazia assim, pá, pá, pá. Se está com uma dúvida, está aqui o telefone da minha mãe, liga para ela. Não é assim. Casamento é comprometimento, é ceder. Nós chegamos à conclusão de que algumas coisas eram melhor feitas na minha casa, outras coisas eram melhor feitas na casa dela, e vamos cedendo, nos comprometendo. Alguns têm o hábito de sentar à mesa, tudo bonito, né, com prata e xícaras e etc. Outro toma café num copinho de geleia e está tudo bom. Mas, meus irmãos, há outras questões muito mais cruciais do que xícara ou copo de geleia. Como criaremos os nossos filhos nas questões espirituais? Como nossos filhos serão conduzidos naquilo que é o mais importante, que é o conhecimento de Deus e do Evangelho? E se não há um único jugo, uma confusão está estabelecida, espiritualmente falando, naquele lar. E cada vez mais, um puxa, insiste e volta, vai transformar aquilo aí em uma grande confusão, que vai transformar esses filhos em crianças que não sabem exatamente no que acreditar, porque papai e mamãe, cada um puxa para um lado. Eu literalmente já tive condições de conversar com pessoas em que chegou-se a um acordo. Uma cristã casou com um judeu. Sábado, o pai levava para a sinagoga. Domingo, a mãe levava para a igreja. Eu penso na cabeça dessa criança. Porque uma pessoa não respeitou um princípio tão simples da palavra de Deus. Agora, meus irmãos, eu quero deixar claro que eu estou dando toda essa explicação, mas eu sou da fé cristã em que Deus manda e eu obedeço, ponto final. E Deus havia ordenado o povo, não tomem em casamento as mulheres e os homens das nações ao seu redor. Deus não se explica. Deus não fala, senta aqui que eu vou te dizer por quê. Deus mandou, Deus ordenou. E Deus vinha ordenando isso, meus irmãos, há muito tempo. E diz o texto, que apesar do seu agir soberano, que estas vêm comprovando em todo o livro, o homem teve a liberdade de agir e transgredir aquilo que Deus havia determinado. Aí fica a pergunta, meu irmão, será que nós não temos ao mesmo tempo servido a um Deus soberano, mas que temos querido viver a nossa própria vontade? Temos desejado viver o nosso próprio querer? Nós cantamos, lembra do velho cântico? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, mas na minha vida mando eu. Não, o cântico não é assim. É apenas que a gente no fundo, pode até não dizer, mas nós pensamos.
Meus irmãos, quando nós olhamos a vida desses homens, nós percebemos que quando Deus disse, eu movi Ciro para permitir que vocês voltem da Babilônia, eles disseram, aleluia! Eu movi os reis para dar mantimento para vocês construírem o templo, oh Deus poderoso! Eu movi os reis para dar, lembra que eu coloquei no grupo da igreja? 400 milhões em ouro para vocês levarem. Foi semana passada o texto, 3 toneladas. Eu calculei, consultei a grama do dia e calculei. E aí, glória a Deus. Mas vocês não podem se corromper com os povos ao redor. Mas que Deus exigente é esse? Porque assim nós somos muitas vezes, irmãos. Deus seja soberano na minha vida para me abençoar. Mas Deus é soberano na nossa vida, meus irmãos, também para conduzir e determinar aquilo que vai acontecer, que nós não possamos não gostar. E, meus irmãos, as nossas coisas às vezes são tão contraditórias que alguns meses atrás eu vi uma irmã colocou no Twitter algo tão interessante. Ela colocou um desabafo. Deus, tira meu livre-arbítrio. Eu só faço mancada na vida. Eu achei ótimo. Ela usou outro termo que eu prefiro não colocar aqui, mas tá bom. Vai mancada mesmo. Ela foi mais sincera do que isso. E hoje eu conversava, irmãos, com um homem em que eu dizia a mesma coisa. Tem hora que eu quero pedir, Deus, não me dê escolhas. Não deixa eu escolher, não. Pastor, mas você prefere ter uma vida como fosse um autômato? Um robô? Irmãos, se for para agradar a Deus e causar menos confusão na minha vida, eu preferia. Mas a vida não é assim. Deus, meus irmãos, nos move, muitas vezes, a dizer o que você quer. Para que nós possamos escolher nas opções que Ele mesmo coloca à nossa frente, como este povo tinha. Aquela decisão que vai glorificá-lo ou que vai transgredir a sua vontade. O agir soberano de Deus usa líderes que não se corrompem e ao mesmo tempo não impede a corrupção dos homens. E aí no versículo 3 e 4, nós temos agora a atitude de Esdras diante disso. E nós temos a nossa terceira lição. A corrupção dos homens constrange os de coração quebrantado. A corrupção dos homens constrange aqueles de coração quebrantado. Quando ouvi isso, Esdras falando, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Para a nossa mentalidade ocidental, irmãos, tudo que nós lemos agora parece estranho e radical, mas esta era uma manifestação normal dos povos orientais, em especial dos judeus. Você fazia isso em duas circunstâncias: tristeza ou arrependimento. Um luto, por exemplo, era comum rasgar-se as vestes e jogar cinza sobre a cabeça, por exemplo. A atitude de Esdras aqui é até mais radical. E não é apenas por tristeza, mas por arrependimento, e não por ele. A gente vai ver daqui a pouco na sua oração. Então ele rasga suas vestes. E ele literalmente, diz o texto, arranca os pelos da sua cabeça e da sua barba. A situação, meus irmãos, que cai nos ouvidos de Esdras é tão estarrecedora. Inclusive esse é o termo que está no final do versículo 3. Que ele tem uma atitude extremada de tristeza diante do que ele está ouvindo. E aí no versículo 4 diz, então, todos os que tremiam diante da palavra do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor. Irmão, eu quero ler essa frase de novo. Então, todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor, por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Perceba, meus irmãos, que diante da narrativa que chegou a Esdras é a reação dele. Os líderes fiéis que nós vimos no primeiro versículo se unem a ele, da mesma forma estarrecidos, da mesma forma consternados com a atitude do povo. O que eu vejo, meus irmãos, nesse versículo maravilhoso, que eu parei e li várias vezes, é que a fidelidade, ela é atrativa.
Não só o pecado, claro que o pecado é, infelizmente, mas a fidelidade é atrativa. Quem tem um coração quebrantado é atraído por outros homens ou mulheres que têm o coração quebrantado também. Quem quer ser sério na sua vida com Deus vai atrair outros homens e mulheres que querem ser sérios na sua vida com Deus também. Isso me recorda, meus irmãos, já que nós falamos sobre casamento, um conselho que eu dei a um jovem vários anos atrás, e desde então tenho repetido a todos os jovens que entram nessa questão sobre namoro, noivado e casamento. Esse jovem veio me conversar comigo sobre o problema do namoro, separa que ele tinha com aquela que ia ser já talvez sua noiva. Toda hora tinha um problema, aí acabava o relacionamento, passava um tempo, voltava o relacionamento. E nessa feita ele estava decidido a não voltar mais. Eu falei, é sério? Então tá bom, então vou lhe dar o seguinte conselho. E tem aquelas horas, meus irmãos, que a gente tem que reconhecer que a gente não fala de si. Porque eu não tinha como bolar esse conselho da minha própria mente ou sabedoria. E eu falei para aquele jovem o seguinte, daqui a alguns meses, dá uma sossegada, concentra na sua vida com Deus e seja um homem de Deus. Porque um homem de Deus vai atrair uma mulher de Deus. Agora, um homem mais capaz que seja realizado, voltado para as coisas materiais, vai atrair uma mulher material e que não quer nada com Deus. E assim ele o fez. E meses depois ele encontrou uma jovem que eu e minha esposa concordamos plenamente, uma menina de ouro, de Deus. E hoje estão casados já há alguns anos. E eu percebo, meus irmãos, que esta é uma verdade em todas as esferas da nossa vida. Quer nessa que eu acabei de mencionar, que é buscar um esposo, uma esposa, formar uma família. Nas amizades também. Buscar ser cercados de gente que tem seriedade com Deus. E Esdras, como nós bem sabemos, era este homem. Quem estava aqui na mensagem do capítulo 7, na primeira mensagem, nós descobrimos que Deus abençoava Esdras, a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. Por quê? Versículo 10. Porque Esdras tinha decidido a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensiná-la aos israelitas. Era um homem que conhecia a palavra, vivia a palavra e ensinava a palavra. Hoje em dia, meus irmãos, alguém procura um homem que tenha formação superior, um bom emprego, de preferência público. Você acha que eu estou brincando? Quantas vezes, meus irmãos, nós aspiramos para os nossos filhos coisas que não são necessariamente, não são ruins, mas não são aquilo que a palavra de Deus fala como aquilo que agrada ao Senhor. E eu já falei, meus irmãos, uma forma de hipérbole, de exagero, que se eu tivesse que escolher entre meus filhos serem doutores, como se fala, né? Com altas formações e altos cargos, mas estarem longe do Senhor, e eu tivesse que escolher que eles fossem lixeiros atrás de um carro de lixo, mas sendo servos do Senhor, eu não tenho a mínima dúvida sobre a segunda opção. Não estou dizendo que estudo não seja importante, mas eu quero dizer a você, meu irmão, não inverta as prioridades. Esses homens eram líderes, mas no mesmo lugar entre eles exerciam a sua liderança, outros exerciam em corrupção e pecado. Por quê? Chegaram ao poder, tinham proeminência, mas não tinham um coração comprometido com Deus. Esses chegaram até aqui. E quando viram a atitude de Esdras, se juntaram a ele. Eu fico vendo os demais saindo pelos becos. Sem querer ter nenhum compromisso com esse doido que arranca cabelos da cabeça e da barba. Com esse que é um escriba. E deveria ter uma postura, está na sua roupa, diferente e especial. Mas ele a rasga em profunda tristeza, segundo o relatório que ele recebeu. A corrupção dos homens, meus irmãos, constrange os de coração quebrantado. E aqui fica a minha última pergunta nesse texto, do versículo 3 a 4. Você se constrange com a maldade ao seu redor? Você se compunge, você se incomoda com tamanha corrupção ao seu redor? Meus irmãos, como eu fico alarmado quando eu vejo cristãos, nós estamos ainda longe, mas logo chegará o dia
cristãos que usam o tal do voto do rouba mais faz. Sabe como é que é? Há um tempo atrás eu entrei em contato com alguns irmãos nossos antenados no cenário político de Boa Vista. E eu perguntei para eles, o que você me dá dica para deputado federal e para senador? Deputado federal era uma pessoa que eu não conhecia, mas o senador eu conhecia muito bem. Eu falei assim, mas meu irmão, fulano, tem certeza? Tem processo aqui, tem processo acolá, tem processo aqui, tem processo do Baza, não entenderam quem é. Vocês vão apoiar ele? Não, mas apesar disso, ele é o que Roraima precisa. Eu lembrei do Batman, né? Eu não sou o herói que Gotham City... É o rouba mais faz. Meus irmãos, o Brasil nunca mudará. Enquanto, para começar, aqueles que deveriam ter a melhor senso de moral, de ética, de postura, não mudarem. Está lá, é ficha suja, não merece o seu voto. Não importa se é bonito, se é cheiroso, se já fez muita coisa. A justiça diz, não presta. Aí vai o cristão, diz, é mais. E assim nós caminhamos, meus irmãos, vendo o Brasil que não muda. E cada vez mais se afunda na sujeira. Por quê? Porque a maldade ao nosso redor não nos constrange, não nos incomoda. E nós temos, meus irmãos, de compreender que a igreja, toda a igreja, é a voz profética para o nosso país. O que é a voz profética? É aquela que diz, assim, está aqui, ó, diz o Senhor. O aborto, não sei o que, assim diz o Senhor, não matarás. Vamos lutar pela igualdade, o casamento, assim diz o Senhor, com o homem não te deitarás. Como se fosse mulher. Assim diz o Senhor. Não há nada mais que a nossa sociedade precise. Não precisa de grandes compêndios de sociologia ou de política. Que nossa sociedade precisa voltar para os princípios eternos da palavra de Deus. E assim, meus irmãos, só acontece quando a semelhança de Esdras e os líderes da época, homens se constrangem com tamanha maldade ao seu redor. Para terminar, meus irmãos, o nosso texto de hoje, nosso quarto e último princípio é o seguinte: o coração quebrantado busca a Deus em humildade. Se junta a Esdras agora, esses homens, e Esdras começa a orar. E a oração de Esdras, meus irmãos, é qualquer coisa de espetacular. A começar porque ele diz o seguinte: então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus. E orei. Perceba, meus irmãos, que ele, novamente, um homem de proeminência, de importância, assume novamente uma postura de humilhação. Se ajoelha diante de todos. E a oração dele é: meu Deus, eu estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus. Meus irmãos, o texto começa dizendo: eu estou humilhado. Eu estou constrangido. Eu não sei se você compreendeu, então eu vou explicar. Esdras? Mas Esdras não fez nada. Esdras não participou do pecado do povo. Mas a oração começa com Esdras, humilhado diante de tanto pecado no meio do seu povo. E, meus irmãos, automaticamente eu lembrei de um homem que viveu um pouco tempo antes, algumas décadas antes dele, Daniel. Você se lembra, meus irmãos, quando Daniel subia ao seu quarto, abria sua janela em direção a Jerusalém, lá na Babilônia ainda, e orava 3 vezes ao dia. E como é que Daniel orava? Senhor, perdoa o nosso pecado. Espera aí. Quando Daniel saiu para o cativeiro, ele era um mero adolescente. Não tinha voz nem voto. Não tinha escolhas. E foi até a Babilônia ser um jovem de destaque, um homem que chegou até o governo da Babilônia. Mas como é que Daniel ora? Igualzinho Esdras. Meus irmãos, este é um coração quebrantado.
É muito diferente de dizer, olha para o pecado deles, olha para a maldade deles, olha para a idolatria deles, olha para o casamento misto deles, olha para a corrupção deles. Porque o texto continua, meus irmãos, ele sai da primeira pessoa do singular e passa agora para a primeira pessoa do plural. O texto diz, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. De novo eu pergunto, tu, Esdras? Mas tu mostra, meus irmãos, um coração que o interesse dele não é de maneira nenhuma dizer assim, olha, eu estou livre desse trem aí, mas eu vou orar por eles. Isso me envolve. Meus irmãos, quando alguém em uma igreja está em pecado, de uma maneira ou de outra, isso afeta todo mundo. Não é igual a Israel. Porque quando Acã, lá no episódio de Jericó, né? Quando ele escondeu aquilo que não era dele, todo Israel sofreu, é verdade. Deus não trata a igreja assim. Igreja não é Israel. Mas, meus irmãos, quando nós sabemos e permitimos o erro, o pecado no nosso meio, e nós achamos que o problema é só do outro, não é meu, é do outro. Nós não estamos compreendendo, amados, como é um coração quebrantado e humilhado diante do pecado ao nosso redor. Porque, meus irmãos, os pecados que acontecem lá em Brasília afetam você na sua casa. Os pecados que acontecem no Brasil inteiro afetam você na sua casa. A violência, a corrupção, a carestia, a inflação, tudo é feito do pecado do homem cada vez mais ganancioso, ambicioso, avarento, que nós vemos nos nossos dias. Por isso que Esdras diz, eu também estou nessa. Eu oro por mim, pelos meus pecados, os nossos pecados, que sobem até os céus. Ele diz, desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Esdras vai começar agora, meus irmãos, a fazer uma viagem na história de Israel, um breve resumo. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, ou seja, o povão, a realeza e a liderança espiritual, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Esdras está mostrando, meus irmãos, lembrando que aquilo que nós estamos experimentando hoje, porque eles eram agora vassalos de quem? Da Média Pérsia, né? Que conquistou a Babilônia. Eram escravos. Apenas estavam na sua própria terra, mas continuavam sendo escravos porque tributavam a um povo estrangeiro. O que Esdras está falando? Isso tem permeado toda a nossa história. Nós temos sido infiéis e povos têm nos oprimido. Nós temos sido infiéis e povos têm nos escravizado. Nós já tivemos nas mãos dos filisteus, nós tivemos nas mãos dos moabitas, nós tivemos nas mãos os assírios levaram Israel. Por quê? Porque nós temos passado desde a época dos nossos antepassados até hoje. Aí no versículo 8, Esdras mostra por que ele está lembrando da história. Mas, agora, por um breve momento, Senhor, o nosso Deus foi misericordioso. Lembra o nosso tema da nossa carta, do nosso livro? A luz da misericordiosa soberania de Deus. Olha Esdras aqui mostrando para o povo. Deus foi misericordioso em nos trazer até aqui, deixando-nos um remanescente, um restante, e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, versículo 9, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém, que é o que nós vamos ver no livro de Neemias. Perceba, meus irmãos, Esdras relata a história para mostrar ao povo que o está ouvindo, olha o que Deus fez por nós. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós não percebemos as pequenas coisas ou grandes que Deus faz ao nosso redor. Meus irmãos, como é triste ouvir dos lábios de um cristão algo que pareça, nem que seja de longe, uma murmuração, uma reclamação, uma inconformidade com aquilo que está passando. Pastor, mas é porque o senhor não sabe o sofrimento que eu passo. Aparentemente nem Deus, porque você tem que reclamar o tempo todo e lembrar a Ele.
Perceba, meus irmãos, ninguém está dizendo que o seu sofrimento, ou luta, ou tribulação não é real, não é dolorida, não é difícil. Mas nós temos um Deus, meus irmãos, que está soberanamente supervisionando tudo na nossa vida. Cada vitória, cada luta. Se você gosta das referências geográficas, cada monte e cada deserto. Tudo debaixo da sua soberana mão. E o que Deus espera de nós, meus irmãos, é a unção de Jó. Mulher, recebemos o bem de Deus, não receberíamos o? Quem é o autor do mal mesmo? Pois é. Jó reconhecia, meus irmãos, que o bem e o mal na sua vida vinham do mesmo lugar. Satanás era um mero instrumento, a mão era de Deus. E eu não quero, meus irmãos, de maneira nenhuma pregar para você uma atitude fatalista, conformista. Ah, é assim mesmo, né? Depois que inventaram tá ruim, nunca melhorou. Não, não é isso. Mas é uma atitude, meus irmãos, de confiança, de que nenhuma tempestade dura para sempre. É uma atitude de confiança de que Deus, de maneira nenhuma, tem um perfil sarcástico, sádico para conosco. Mas sim que tudo que Ele faz na nossa vida, Ele faz com determinado propósito. Que inclusive era algo que eu conversava com um homem hoje também. De um terremoto até um tropeção, tudo está debaixo da soberana mão de Deus, aos quais Ele usa para a sua vontade e para o seu propósito. E no nosso texto, meus irmãos, está lembrando a eles, olha o que Deus já fez por nós. Ele está lembrando a este povo, olha para o nosso templo reconstruído. Olha as casas de vocês, nós vivíamos em casas cedidas pelo governo, nós vivíamos do bem-morar da Babilônia, nós vivíamos nossa casa, nossa vida da Medo-Pérsia, e agora nós estamos nas nossas casas aqui, no nosso território, na nossa terra, e os nossos muros estão se reconstruindo, e isso era o papel de Neemias. Porque nós temos, meus irmãos, um coração que muitas vezes se concentra em algumas coisas tão ruins. E essas coisas são as que nos levam a nos afastar cada vez mais de Deus. Você sabe por que muitas vezes, meus irmãos, o pecado entra na nossa vida? Em grande parte porque nós não nos conformamos com aquilo que Deus está realizando na minha vida. Exemplo. Por que eu tomo uma decisão financeira equivocada e catastrófica? Porque eu não estou aceitando o nível de vida que Deus tem colocado na minha vida. Então eu tenho que arranjar uma dívida. Eu tenho que comprar o carro que eu não posso pagar. Eu tenho que fazer aquela viagem que está além das minhas posses. E por incrível que pareça, alguns dizem, não, quando voltar resolve. Resolve sim, uma bola de neve enorme que arranjou para si. Porque o que Deus proporcionou na minha vida, eu não quero isso. E nós evitamos, meus irmãos, de chamar pelo nome, mas isso é simples e puramente pecado, de incredulidade. E de rebeldia com aquilo que Deus permite na minha vida. Certa feita eu conversei com uma irmã que fez exatamente aquilo que nós estamos tratando em parte no nosso texto. Conhecedora do Senhor, serva do Senhor, anos de igreja. E aí o tempo foi passando. Estava sentindo que estava ficando para titia. Dos altos dos seus 27 anos, muito velha. E aí um colega do trabalho se engraçou com ela. Quais eram as desculpas que ela dava a si mesma? É um bom rapaz, de boa família, respeitador, trabalhador. Em poucos anos, meus irmãos, sua vida, depois de casada, já era um desastre. Por quê? Porque disse, eu sei mais do que a palavra de Deus. Entendi, Senhor. Julgo desigual. Beleza, mensagem recebida. Mas chá comigo, eu tenho um plano. Não deu certo. E assim vai, meus irmãos. Cada pecado que nós entramos começa em um pecado menor de desconfiança com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Querido, eu vou encerrar essa parte dizendo o seguinte para você. Obedeça cegamente os conselhos da palavra de Deus. Você nunca vai se dar mal. Porque nós temos um Deus com 2 olhos bem grandes para enxergar tudo que é necessário por nós. Eu posso obedecê-lo cegamente. Não preciso de constatação, não preciso de explicação, não preciso de nada. O que ele diz é isso aqui. E é isso que eu vou seguir. E o texto continua.
que diante dessa constatação que ele leva ao povo para olhar a sua história, olhar a atualidade, as bênçãos ao redor, ele diz: e agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles começam, meus irmãos, a urgir com Deus, dizendo: o que a gente vai fazer? Que desculpa que nós temos? Como diz aquele velho comentarista: o que eu vou dizer lá em casa? Diante, meu Deus, do descortinar óbvio da tua vontade, de como não merecíamos e o Senhor nos abençoou, e ainda assim nós nos corrompemos. Nós deixamos de lado as palavras dos teus profetas que diziam o quê? A terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Meus irmãos, esses povos tinham prostitutos cultuais. Esse era o culto, era a religião deles. Se adorava, entre aspas, ao Deus, entre aspas, deles, se prostituindo com os sacerdotes, entre aspas, dos seus templos, entre aspas. Porque não eram deuses, não era adoração, não eram sacerdotes e não era templo. Porque eram religiões completamente imundas. E é com isso que a descendência santa, o povo de um Deus santo, se corrompe. Por isso, não deem as suas filhas, esse é o resto do conselho que eles receberam, nem recebam as suas filhas em casamento. Vocês percebem, meus irmãos, que ao longo da história de Israel, profetas vinham repetindo essa notícia vez após vez. E ora, quando nós vimos Malaquias alguns meses atrás, lembra? Malaquias está nessa época também, logo depois ele surge. Malaquias lembra de novo, no capítulo 2, que o povo tinha se corrompido fora do casamento que deveriam. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más obras, versículo 13, e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este. Meu irmão, presta atenção, olha na tua Bíblia o versículo 13. O que Esdras está dizendo? O que Deus tinha que fazer, meus irmãos, diante da desobediência do povo? Acabar com o povo de Judá e de Jerusalém. É isso que estava na lei. Quem adorar outros deuses tinha que ser apedrejado. Acabou. Tudo que Israel e Judá fez, eles tinham que ser exterminados. O que Esdras fala? O Senhor nos puniu, o Senhor nos castigou. A quem? Abaixo do que os nossos pecados. E alguém diz que não consegue enxergar a graça e a misericórdia de Deus no Antigo Testamento. Está lá, aqui no nosso texto, no versículo 13. Um Deus que não retribuiu ao seu povo conforme as suas obras. Meu irmão, deixa eu